Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Rafaela Duarte e eu sou dona das mãos que te ensinam a fazer arte por aqui. Hoje eu vim mostrar para vocês um pouco dos bastidores de tudo que acontece durante a minha semana de gravação de um tutorial antes dele ir para o canal. Eu decidi gravar os bastidores da produção do tutorial dessa peça aqui, que já está disponível para vocês aqui no canal. Então vocês vão poder acompanhar nesse vídeo desde o início do processo, de quando eu tive a ideia, de como eu desenvolvo tudo aquilo ali para poder conseguir produzir, até o final, quando eu posto o vídeo no YouTube, aqui no canal, no caso. Então, desde já, eu já peço desculpas porque vai ser um vídeo realmente de bastidores, do dia a dia da produção por trás das câmeras. Vai ter barulho de carro passando na rua, eu vou estar com a cara totalmente limpa e sem maquiagem, então vocês vão me ver ali com cara de cansada no final do processo. Barulhos externos, porque eu divido aqui o espaço com o meu marido para poder trabalhar, então vai ter barulho de computador, vão ter vários barulhos aí aparecendo de fundo. E também algumas horas que o áudio não vai estar assim lá, essas coisas, mas usem a legenda, porque vai estar tudo legendado, qualquer coisa que vocês não entenderem é só utilizar aqui as legendas do YouTube, que aí fica mais fácil, tá? Então, eu espero que vocês gostem, que vocês consigam ver como é todo esse processo. Nesse caso específico foi um projeto que eu tive alguns problemas durante a execução dele, então eu compartilho com vocês todos esses problemas e tudo que aconteceu durante o processo, para que vocês entendam como que funciona tudo, tá? Bom, então antes de começar, antes de eu mostrar pra vocês todo esse processo, já se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrito, tá? Deixe seu comentário e deixe seu like também, para ajudar aí no meu trabalho. Então, bora lá, vamos começar aí essa saga de uma semana de trabalho junto comigo. Olá, hoje é segunda-feira, são 9h57, quase 10 horas da manhã, e eu vou começar o processo de produção do projeto essa semana no canal. Quero ver se eu consigo aproveitar dois restos de fios que eu tenho aqui, que eu já usei em outros projetos no canal, para fazer um projeto novo. Então eu agora vou fazer testes, vou fazer amostras e vou fazer todos os cálculos para eu poder começar a fazer o projeto e ver se o material que eu tenho vai ser suficiente. Então vamos lá. Esses são os dois fios que eu quero tentar aproveitar essa semana. Quero ver se eu consigo fazer uma combinação deles dois. Esse é o fio agulhado da Boho Cordões e esse aqui é o fio náutico da Círculo. Eu já usei eles dois para fazer dois projetos diferentes no canal. Usei o fio náutico para fazer uma bolsa de mão, tipo uma bolsa de praia, vou deixar aí o link. E usei essa para fazer a pochete. Esse fio foi usado para fazer a pochete, que é o fio da Boho Cordões. A ideia é fazer um cisto. Um cisto que eu já até mostrei uma vez no Instagram, que foi uma peça que eu vi a Tassia Naves usando, se eu não me engano ele é da Dolce & Gabbana. É um cesto com duas cores, um cestinho tipo de palha, eu não sei exatamente que material que era aquele. Mas eu tô com essa ideia na cabeça há muito tempo e aí eu decidi tentar misturar esses dois materiais pra ver se vai dar certo. Daí agora eu vou fazer amostras, vou fazer cálculos, vou ver quanto que eu ainda tenho de fio aqui em cada rolo desse, ver quanto que eu gastei nos projetos e ver quanto que eu ainda tenho pra ver se vai ser suficiente. Bora lá. Essa aqui é a inspiração, é Balenciaga, não é Dolce & Gabbana. Mas enfim, eu vou tentar fazer essa peça aqui com esses dois fios que eu tenho aqui. Vai dar certo? Não sei. Vamos ver. Em projetos como esse, o que eu geralmente faço é entrar no site da marca e procurar pela peça, para ver se ela ainda tá por lá no catálogo, para eu conseguir ter mais informações sobre ela. Ver questões de tamanho, ver questões mais específicas de acabamento, para eu poder me inspirar na hora de criar a minha peça. Então, nesse caso aqui, eu entrei no site da Balenciaga, não consegui encontrar especificamente aquele modelo da Tassia, mas peguei um modelo de uma única cor, porque eu queria ver se eu conseguia ter mais detalhes de acabamento, de formato e também as referências de tamanho. Geralmente, essas peças têm uma ficha técnica e lá você consegue encontrar todas as medidas das alças e o tamanho da bolsa final. Então, a partir dessas referências, eu uso para criar a minha peça em macramê.
A minha ideia inicial nesse projeto é criar a base do cesto com os 2 fios e a alça. Provavelmente eu vou fazer uma aplicação de alça em couro, eu vou criar uma alça separada em outro material, mas eu ainda não tenho certeza, então isso vai ser durante o processo de produção que eu vou decidir. Vamos ver. Eu agora tô aqui pegando os fios, eu vou fazer amostras agora para ver se vai dar certo combinar os dois, com quanto que eu vou gastar para fazer a trama do jeito que eu quero, porque eu quero fazer ela em 2 cores, assim, como é a ideia ali. Eu quero seguir a ideia da inspiração, que é feita em 2 cores, que é vermelho e branco, mas eu quero tentar misturar esses 2 materiais. E daí eu vou fazer cálculos e ver quanto que eu vou precisar cortar os fios e tudo mais. Nesse projeto, eu comecei estipulando qual é a medida que eu queria da bolsa final. Então, eu fiz um desenho básico, assim, só ilustrativo do modelo da peça, para eu definir qual era a altura e qual era a largura que eu queria da base da bolsa. Daí, para fazer as amostras, para fazer a amostra da trama, eu utilizei retalhos que sobraram dos outros projetos que eu já tinha. Eu geralmente guardo esses retalhos por causa disso. E aí eu utilizei as pontas que sobraram dos outros projetos para poder fazer a amostra sem precisar tirar mais do material que ainda me restava. Daí eu utilizei alguns fios para poder fazer a amostra e testar a trama, a montagem da trama da forma que eu imaginava que eu poderia fazer e que daria o resultado que eu esperava das 2 cores. Esse é um processo que demanda um pouco de tempo e de paciência. Eu precisava fazer essa amostra para eu entender como seria o processo de montagem, por se tratar de 2 cores, e eu procurar por um acabamento específico. E eu precisava também calcular como seria o rendimento desses fios, porque eu tinha uma metragem específica e reduzida, e eu precisava encaixar todas as dimensões da peça de acordo com a quantidade de material que eu tinha. Daí, a partir dessa amostra, eu consegui calcular qual seria a quantidade de fios que eu precisaria para fazer a peça do tamanho que eu queria e a metragem que eu ia precisar cortar esses fios para conseguir o tamanho final que eu desejava da quantidade de nós. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico como eu faço esses cálculos. Eu vou deixar aqui nos cards para quem ainda não viu e tem dúvidas sobre. Então lá no vídeo eu explico como eu fiz o cálculo que eu estou fazendo aí no vídeo para poder construir a peça. A ideia inicial era criar uma peça um pouco maior do que a peça que eu tinha como inspiração para poder criar o projeto. Então eu defini qual era o tamanho que eu queria e fiz os cálculos em cima desse tamanho para eu ver quantos fios eu ia precisar e qual era a metragem que eu precisaria cortar desses fios. Depois de terminar o cálculo, eu fui conferir qual era a metragem total que eu tinha do fio náutico, já que eu não tinha certeza de quantos metros eu tinha para poder trabalhar. Eu desenrolei toda a peça e medi o fio por completo. Temos 65 metros desse fio aqui, então eu vou ter que mudar as minhas contas, porque pelo que eu fiz ali não vai ser suficiente. Bom, eu desfiz ali o rolo do fio bege, do fio náutico, que eu tinha aqui da círculo, e eu tenho 65 metros. Então, pelas contas que eu tinha feito aqui, não vai dar pra eu manter a ideia do tamanho. Eu vou ter que adaptar. Eu sei que esse fio aqui, eu tenho mais. Eu tenho por volta de 100 metros, que foi o que me sobrou do projeto da pochete. Eu agora vou ter que refazer meus cálculos e ver o que eu consigo aproveitar. Vou ter que usar a quantidade do fio que eu tenho menos para fazer o projeto. Vou repensar aqui os meus cálculos e o meu design.
Tá, decidi o que eu vou fazer. A solução aqui foi diminuir o tamanho. A minha ideia era fazer a peça num tamanho um pouquinho maior um pouco do que aquele modelo de inspiração da Tássia, da Balenciaga. A dela é bem pequena, eu vi aqui as medidas no site aí, é 28 por 14, é uma peça bem pequenininha, ela é tipo uma mini bag. A minha ideia era fazer o tamanho maior, que no site tem a opção de 2 tamanhos. Porém, a quantidade de fio que eu tenho aqui no fio náutico bege não é suficiente para fazer a medida maior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mais ou menos por base. O cálculo que eu tinha feito aqui anteriormente, eu precisaria de fios de 2,30 metros. Então, eu vou reduzir. Eu vou cortar os fios com 1 metro e... Ainda não decidi, não sei se eu corto com 2, se eu corto com 1,80. Tá difícil. Vou decidir. E aí eu vou... Porque se eu cortar os fios com 1,80 metro, eu consigo cortar 36 fios. E aí já vai dar uma quantidade legal pra fazer uma peça mais larga. Se eu cortar com 2 metros, eu só consigo 32 fios. Ou 30, não tenho certeza, não me lembro. E aí já diminui a minha possibilidade de criar uma peça. Eu vou cortar com 1,80. Eu prefiro fazer ela mais estreitinha, mais curta, do que mais estreita. Eu prefiro que ela fique mais larga do que mais alta. Então eu vou cortar os fios com 1,80, o fio mais claro com 1,80 e o fio marrom com 2 metros, porque eu vou utilizar ele mais. Eu vou fazer a fileira de fios marrom, vai ter mais nós do que a fileira de fios beges. Então provavelmente, na minha cabeça, pela prática que eu tenho, o fio bege vai precisar de menos comprimento do que o fio marrom. E seja o que Deus quiser. Vamos ver no que vai dar. Vai ser assim, eu vou cortar o fio bege primeiro. Toda a medida que eu tenho dele ali vai dar mais ou menos 36 fios de 1,80 m. E depois eu corto o marrom, porque o marrom eu tenho mais quantidade, eu tenho mais de 100 metros aqui no rolo, então eu vou começar pelo bege que eu tenho menos e vou usar ele de base pra fazer todo o cálculo e toda a peça. Vamos lá. Então, os 65 metros que eu medi, que na verdade aqui é um pouco menos, porque é a medida que eu não consegui cortar a quantidade de fio que eu imaginei que daria, ou menos na verdade. O último fio sobrou aqui com 1,30 m. Dá pra usar? Não vou arriscar. Então eu vou deixar os 35 aqui, eu consigo cortar com 1,80 m. E agora eu vou cortar a outra cor. Já tenho aqui, já cortei os fios, já cortei as 2 cores, cortei a mesma quantidade de cada um. Agora eu vou fazer, são meio-dia, eu vou fazer uma pausa pra preparar o almoço e volto depois do almoço pra começar o projeto. Após o intervalo do almoço, eu retomei os trabalhos por volta de 2h10 da tarde. Fui montar todos os equipamentos e eu vou aproveitar para mostrar para vocês quais são os equipamentos que eu utilizo. Na gravação dos tutoriais eu utilizo essa câmera, que ela é do mesmo segmento da GoPro, ela é da Xiaomi. Não é o equipamento ideal, mas ela funciona bem. Vou deixar também a referência dos equipamentos de iluminação que eu comprei pela internet e vou deixar o link na descrição. Eu comecei a gravação do projeto por volta de 2h40 da tarde. E passei toda a tarde da segunda-feira nesse processo. Encerrei a produção da segunda-feira por volta das 6 da tarde. Bom dia! Hoje é terça-feira, segundo dia de projeto. São 15 para as 10 da manhã. E eu vou retomar os meus trabalhos. Eu vou mostrar pra vocês aqui em que altura eu estou. Eu ainda tenho que terminar de completar aqui essa fileira toda até aqui. Ai, essa invertida é difícil. E até aqui, pra eu continuar a gravação.
Então, bora lá. Pronto, terminei. Aí, deixa eu tirar aqui a máscara. Terminei aqui, vou precisar completar. E agora eu vou remontar aqui a minha estrutura para continuar a gravação. Gente, hoje tá... Vocês não reparam o barulho não, mas é porque tá muito quente. E aí nós tivemos que recorrer aqui ao ar-condicionado. Mas vamos lá, vou continuar. Como agora eu só preciso repetir aqui a trama, então eu tenho que criar mais 4 fileiras dessas aqui embaixo para completar a trama da bolsa. Eu tiro lá da mesa e coloco aqui na arara, porque é mais rápido tecer aqui do que tecer lá na mesa. Então eu tiro de lá, já que eu não preciso gravar, e venho pra cá. Finalizei a primeira etapa da produção da trama da peça e foi nesse momento que eu percebi que algo não corria bem. Ai, deu errado. Ai, meu Deus. E agora? Deu tudo errado. Vou achar uma solução. Pera. A quantidade de nota dando limpa, eu não tô conseguindo dividir pra conseguir fazer o fundo. Não vai atender a isso. Calma, vai dar certo. Vamos achar uma solução. Vou pensar. O negócio é o seguinte. Deu ruim. Eu vou ter que desmanchar e incluir mais fio aqui. Vou ter que fazer uma gambiarra, porque na verdade o que acontece? Como eu tô com 35 nós, foram 35 fios de cada, eu só criei 35 nós. Em número ímpar, não dá. Não dá pra criar o fundo com números ímpares, porque eu preciso dividir tudo direitinho em números pares pra eu conseguir fazer o fundo. As 4 partes do fundo. Ou seja, vou desmanchar aqui essa parte pra eu abrir aqui e acrescentar outros nós. Não vai fazer diferença no tutorial, porque do jeito que eu fiz, eu consigo passar as informações e no fim não vai fazer diferença nenhuma, assim, esteticamente. Então, eu vou acrescentar o fio aqui, vou desmanchar essa parte aqui, pra poder abrir, e acrescentar mais 2 fios, um de cada cor, pra fazer mais um nó, porque aí eu vou ficar com 36 e aí vai dar certo. E vamos ver, seja o que Deus quiser. Bom, foi esse tanto aqui que eu tive que desfazer. Uma boa parte, acho que desse. Enfim, pra acessar aqui a emenda, que é onde eu vou anexar os outros fios. Daí agora, eu vou acrescentar aqui mais 2 fios. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Ai, Deus, eu acho que não vai dar. Peraí. Vai dar. Vou colocar aqui. Assim. Mais 2, mais 1. E aqui eu posso fazer o nó. E aí eu vou colocar aqui o último do mesmo jeito que tava. O outro. De volta. Sobrepondo aqui as pontas. Deixa eu ver de vai dar certo. Pronto. E é isso. Agora eu ajusto aqui de novo. Ai, Deus. A vida na câmera não é fácil. Ajusto aqui de novo. Vou fazer aqui um nó aqui. E ele. Ou seja, eu vou criar mais um nó mais. Do que já tinha. Vou fazer essa carreira nova. Acrescentei aqui mais 2 fios. A emenda ficou aqui agora, então eu acrescentei mais 2 fios aqui. E vou criar mais um nó, que aí vai dar certo. O nó que faltava pra quantidade ficar par. Agora vai dar certo, meu fundo. E agora eu vou fazer tudo de novo, né? Segue o baile. Como eu já tinha dito antes, esse acréscimo de fios aqui, ele não vai interferir em nada
no acabamento estético assim, do que eu já tinha feito e já tinha gravado até então no projeto. Por isso eu não preciso regravar essa parte. Então, na hora que eu for indicar para vocês as medidas e a quantidade, na verdade a quantidade de fios que vocês têm que colocar é que vai ser diferente. Então, no próprio tutorial eu já faço essa correção, já indico a quantidade certa, que nada mais é do que, ao invés de colocar 35 fios de cada cor, vocês vão colocar 36 fios de cada cor, tá? O acabamento no fim é o mesmo, vai cruzar as pontas e fechar com o fio mais claro do mesmo jeito, não vai fazer diferença nenhuma. Vai ser mesmo só a quantidade no final, na hora de que tiver completa a trama, e aí eu vou mostrar aqui quantos nós que vão dar e como que vai dividir para poder fazer o fundo. Aí é que vai dar diferença. Então, como eu não tinha gravado essa parte ainda de fazer o fundo, eu vi que tava com problema antes. Eu desmanchei, corrigi o problema, e aí a partir do momento que tiver tudo certo, eu continuo a gravação, ok? Já fiz as correções e já incluí os fios que precisavam, já refiz a trama e agora eu vou continuar aqui a gravação. Fim do dia 2, fim da terça-feira, eu já desisti lá do meu espaço de gravação, porque a coluna pediu uma pausa, são 6 horas, 6 e pouca da tarde. Tá um calor insuportável aqui hoje, gente, tá absurdo. Eu vim aqui pra sala, já tô aqui no sofá, porque eu cansei da cadeira. Trouxe aqui comigo o projeto, porque eu decidi desmanchar. Sim, eu já tinha feito o fundo, só que aí a peça ficou muito comprida, eu achei que não tá fechando bem. Então deixa eu ver aqui. Eu vou desmanchar essa última fileira aqui, pra trama terminar nessa, e daqui eu começar o fundo. Porque ela ficou muito alta. Enfim, não tá ficando no formato que eu queria. E aí eu vou mexer aqui e vou ver o que eu faço. Então eu vou desmanchar tudo, vou analisar o que eu vou fazer. E amanhã eu regravo da onde eu parei, da onde eu decidi que eu vou fazer mesmo. Vou sentar aqui no meu sofazinho agora, vou encostar aqui no meu bom chá e vou desmanchar tudo isso e decidir o que eu vou fazer da minha vida. Bom dia! Estamos no dia 3, hoje é quarta-feira. Eu já tô aqui a posto, são 10, então ao contrário são 10 e 10 da manhã. E eu vou começar, na verdade, continuar aqui a bolsa. O calor continua, eu já estou de top. Mas, eu ia dizer, tô tão perdida. Ontem eu desmanchei o que eu tinha feito aqui o fundo, porque eu não estava satisfeita com o tamanho que a bolsa tinha ficado, de altura. Então eu achei que tinha ficado muito alta. Eu desfiz as fileiras e o fundo que eu já tinha feito. Agora eu vou começar de novo. Vou gravar tudo outra vez e agora finalizar. Então vamos lá. Já gravei um lado da lateral do fundo, agora eu vou fazer o outro, não preciso gravar porque é a mesma coisa. Daí eu paro tudo agora, faço o outro lado e depois eu volto a gravar. Porque é repetição, então eu preciso gravar tudo. Terminei de gravar a explicação das partes que compõem o fundo e depois eu já comecei a gravar o fechamento. Geralmente gravar o fundo, esse fechamento aqui, geralmente pra gravar essa parte do fundo é a parte mais difícil de gravar. E aqui é mais difícil de fazer também e de explicar. E aí, normalmente eu faço uma parte, igual, o fundo dele é formado por 5 aberturas, são 2 de cada lado das laterais e o meio do fundo, tô pensando. E aí, geralmente eu gravo uma lateral, depois eu faço as outras 3 e depois eu volto pra gravar de novo só o meio do fundo. E é o que eu vou fazer agora. Eu já gravei aqui a primeira parte da lateral e agora eu vou fazer o restante. Eu gosto de colocar assim na perna, que eu acho que é mais fácil pra poder manipular a peça. Então fica muito mais fácil fazer assim, ó. É uma dica pra quem sofre pra fazer essas laterais. Apoia na perna assim, no meio das pernas, que facilita muito na hora de tecer, tá? Agora deixa eu continuar aqui, daqui a pouco eu volto.
Agora vai dar certo, hein? Já terminei as laterais. Agora falta aqui o meiozinho do fundo. Agora eu volto pra gravar. Volto aqui pra minha estufa. Pra terminar isso. Vamos lá. Coisas que acontecem durante a gravação. Eu tinha feito aqui uma emenda do fio que eu tive que acrescentar, porque ficou faltando, né? E aí, bem na hora de terminar o último nó, a emenda arrebentou na hora que eu puxei. E agora eu tenho que refazer, fazer uma gambiarra pra ver se eu consigo fazer. Ainda bem que é esse fio náutico aqui, eu consigo colar com fogo. Vamos ver. Muito cuidado na hora de fazer essas emendas. Eu já queimei o dedo várias vezes, inclusive agora. E entramos no quarto dia de projeto. Era quinta-feira, pela parte da manhã, e eu fiz alguns testes. Eu comecei a testar algumas possibilidades de formatos de alça para colocar na bolsa, porque eu ainda estava em dúvida de como fazer. A ideia inicial era criar uma alça em couro, mas depois de alguns testes eu percebi que não ficaria legal e resolvi tentar criar alguma coisa com o próprio material. Bem, depois de muitas tentativas, experimentos, cheguei à alça. Ela vai ser assim. Então eu fiz uma peça separada para agora aplicar aqui, costurar ela aqui na bolsa. Não tava ficando feliz com os resultados das outras alças que eu tinha feito, daí eu decidi fazer assim separado. Eu acho que ficou mais legal. E agora eu vou testar aqui como eu vou fazer a aplicação, como eu vou costurar ela, pra depois eu fazer a do outro lado, gravando o vídeo pra poder ensinar pra vocês como foi que eu fiz. Geralmente, quando eu fico muito na dúvida assim de como fazer, ou quando são duas alças, eu geralmente faço a primeira, sem gravar, pra testar e ver se os acabamentos e a forma como eu tô pensando vai dar certo. E aí depois, se der tudo certo, quando eu chego numa conclusão, eu vou e gravo a segunda alça, o passo a passo da segunda alça, porque aí eu já sei como fazer direitinho, quais as medidas, e sei que vai dar tudo certo. Daí eu gravo a segunda alça. Por isso que a maioria dos tutoriais, quando são peças assim que tem duas alças, você geralmente pode perceber que quando eu vou ensinar a fazer a alça, já tem uma alça pronta na bolsa, então é por isso. Mas agora eu vou aqui testar como eu vou fazer pra costurar, pra prender a alça agora aqui na peça. E assim que eu tiver uma conclusão, que eu chegar numa conclusão, eu vou gravar a outra alça, o passo a passo dessa parte pra fazer a outra e depois da costura. Vamos lá. Deu certo, consegui finalizar. Consegui deixar um acabamento do jeito que eu queria. Eu gostei muito da alça. Assim, não ficou uma alça super firme, mas porque o material também não deixa, não causa ser firme. Mas eu amei! Aí agora eu vou fazer a outra, do outro lado, mas agora eu vou gravar, vou montar todo o aparato aqui de novo, porque tá tudo desmontado, tá sem câmera, enfim. Vou montar tudo pra finalizar, porque agora só falta a alça. Só falta fazer a alça, enfim. Ah, esqueci de falar. Hoje é quinta-feira já e eu ainda não consegui terminar o projeto. Deve ser pra ir 2 horas da tarde e eu ainda não consegui finalizar. Então, provavelmente, o vídeo que geralmente eu lanço toda sexta-feira, essa semana provavelmente eu não vou conseguir, porque atrasou muito. Ainda tenho que editar tudo isso, todo o processo, fazer algumas outras gravações de introdução,
que eu ainda tenho que fazer tudo isso hoje. Então, provavelmente, eu só vou postar o tutorial. Essa semana vai entrar no sábado. Provavelmente não, com certeza. Por acaso, bem na semana que eu resolvo gravar bastidores, atrasa. Pra vocês verem que não é fácil. Mas eu consegui o resultado que eu queria e eu tô muito feliz. E agora, vou terminar de fazer aqui os trabalhos antes que eu fique sem voz. Fui. Dei sequência à gravação do tutorial, gravando todo o processo de produção da segunda alça e da aplicação na peça, e encerrei os trabalhos da quinta-feira. Sexta-feira, já temos o projeto pronto, tá ali, e agora eu tô aqui na edição. Como essa semana eu atrasei com a produção, foram muitos problemas que aconteceram durante o percurso. Eu só consegui finalizar ontem, na quinta, no quarto dia. Então, eu vou passar o dia hoje editando o vídeo e só vou conseguir postar amanhã. Geralmente eu posto os vídeos todas as sextas aqui no canal, mas essa semana eu não vou conseguir. Então, o vídeo só vai entrar no sábado. E hoje eu vou passar o dia todo aqui nesse computador até eu conseguir terminar. Tô começando ainda o processo. Deixa eu mostrar. Tô aqui no início do processo ainda, tô colocando todas as imagens e editando tudo. E aqui vão muitas horas de trabalho até eu conseguir finalizar isso. Já perdi a conta, hoje é sábado. São 7, alguma coisa da manhã. Que meu computador também não quer ligar. Eu já tô aqui com a cara de sono pra poder continuar o meu trabalho. Ainda não consegui terminar de editar o vídeo. Quer dizer, já consegui terminar de editar, ele tá todo editado. E agora faltam as outras partes. Eu preciso colocar o áudio, a legenda, né? Em áudio de tudo, o passo a passo, explicativo. E ainda preciso gravar uma chamada de entrada pra poder colocar. Isso eu vou fazer daqui a pouco, deixa a minha cara desinchar um pouco. Ontem eu passei o dia todo editando, já consegui editar todas as imagens, já tá tudo certinho. Daí agora eu preciso fazer essa segunda parte, que é colocar o áudio e ainda gravar o início da chamada e algumas explicações que eu preciso colocar no início. E é isso, são 7h20, eu acho. E vamos lá trabalhar, porque senão eu não consigo entregar isso meio-dia. Já tô atrasada. Vamos. Meu computador não liga. Tá travado. Ai, foi. Bora. Oi. Já me aprontei aqui pra poder gravar. Agora eu vou gravar a chamada do vídeo. São 8h35 da manhã. O vídeo tá aqui renderizando. Então, eu preciso que ele renderize tudo pra eu conseguir continuar o que eu tava fazendo. E agora eu vou gravar o que falta gravar pra eu continuar a edição e terminar o vídeo. É muita coisa, gente. Deixa eu correr. Agora eu vou aqui posicionar o telemóvel, porque posicionar aqui no telefone, que geralmente eu gravo com ele, porque é mais rápido. E a imagem também fica melhor. Peraí. Vamos testar pra ver se tá tudo no lugar. E vamos cortar a minha cabeça. E cadê a bolsa? Se a imagem tá certa. Ai, não tá faltando. Cadê aqui? Apertar a câmera. Vamos ver. Camera action. Bora lá. Tem muita enrolação que eu não tenho tempo. Agora aqui. Vamos. Action.
São 3h40 da tarde e eu só consegui terminar de editar o vídeo neste momento. E agora ele tá aqui fazendo a conversão no programa de edição, né, salvando, pra eu poder postar no YouTube. Hoje é sábado, a minha ideia era postar o vídeo meio-dia, já são 3h40 e eu ainda não consegui. Prevejo que daqui umas 2 horas eu consigo terminar, ele termina aqui e eu consigo colocar e liberar lá no YouTube. Estamos quase encerrando a semana de trabalho por aqui. Eu ainda tenho que esperar ele terminar de fazer aqui o upload, pra depois eu criar um mini vídeo que eu geralmente posto no Instagram, anunciando o projeto. Eu sempre faço esse vídeo, que é tipo um resumo do tutorial, pra colocar no Instagram quando eu lanço um vídeo novo. Então eu ainda tenho que fazer esse vídeo depois que ele termina de salvar o vídeo original. Então só daqui umas 2 horas eu vou conseguir fazer isso. Nada correu como eu planejei essa semana. Tudo atrasou. Por incrível que pareça, foi até bom porque eu estava gravando aqui este vlog. E aí vocês vão conseguir acompanhar quando os perrengues acontecem. Normalmente, quando é assim um projeto, que esse é relativamente um projeto grande, não é o dos maiores que eu já fiz, mas é um projeto grande. Porque eu considero um projeto grande quando é um projeto que tem muito detalhe. Então, o tutorial acaba ficando muito grande. Esse tutorial ficou com 1h10, que são muitos detalhes. Apesar de serem relativamente poucas partes e uma peça pequena, tem muitos detalhes. São alça feita separada, então depois tem que fazer a junção e é um processo delicado. Muitos passos, então isso demanda muito tempo. Então acaba se tornando um projeto grande. Se tudo tivesse corrido bem durante a semana e durante a produção e eu não tivesse tido atraso, provavelmente o vídeo já estaria no ar. Só que como eu só consegui terminar a produção na quinta-feira, geralmente eu termino na terça ou na quarta de manhã, ou seja, eu perdi um dia inteiro de edição, um dia de trabalho, pra poder ainda fazer o projeto, pra poder finalizar o projeto. Então o que aconteceu essa semana? Eu tive esse atraso e por isso atrasou também a postagem no YouTube. Geralmente os projetos eu começo na segunda-feira e aí eu levo 2 dias, geralmente segunda e terça, no máximo até quarta-feira de manhã ou na hora do almoço, pra poder finalizar a produção e a gravação. E daí eu parto pra edição, né, no computador, eu passo todos os arquivos pro computador e começo a fazer a edição. Normalmente eu levo 2 dias pra editar, dependendo do tamanho do projeto, mas geralmente são 2 dias. É um dia inteiro só pra cortar todas as imagens e colocar tudo em ordem e ver o que deixa, o que sai, e isso demanda tempo. E depois mais um dia pra editar, assim, as outras coisas. Eu levo praticamente um dia pra colocar a legenda agora, pra fazer o áudio, né, pra gravar toda a explicação em áudio. Facilitou um pouco o meu trabalho com relação ao programa, porque antes eu fazia a legenda escrita e isso deixava o arquivo muito pesado, então eu tinha mais problema com a edição, com o programa de edição. Hoje eu não tenho tanto gravando explicação em voz, porém o arquivo fica pesado na mesma. Demora na mesma, é o mesmo tempo que eu levo pra gravar o áudio, é o mesmo tempo que eu levava pra digitar as legendas, as explicações. Então, no fim das contas, não adiantou nem piorou o meu trabalho, ele continua o mesmo. Então, eu levo geralmente 2 dias pra poder editar e montar tudo o projeto. E daí pôr música e fazer todas as edições que eu preciso fazer. Agora é esperar o vídeo terminar de fazer o download, pra depois eu postar no YouTube. E aí, enquanto eu espero o vídeo ficar pronto, eu vou arrumar essa zona que tá aqui. Olha, os restantes dos fios que sobrou do projeto ainda estão no chão, tá tudo uma zona, o chão tá imundo. Daí agora eu vou organizar tudo enquanto eu espero o vídeo terminar de fazer o download. E aí eu volto pra mostrar pra vocês. São 5 para 6 da tarde e agora que o vídeo acabou. Tô aqui colocando ele no YouTube pra carregar. Agora é mais rápido, vai levar uns 15 minutos. E aí eu libero. Muitas horas depois, eu achei que ia demorar 2, demorou mais. Mas vamos lá. Enquanto isso, eu produzi conteúdo. Tava gravando Reels e editando para poder postar daqui a pouco. E ao invés de postar o vídeo com o resumo hoje, eu decidi fazer um Reels, então eu vou postar o Reels e amanhã eu posto o resumo, porque eu preciso sair. E não vai dar tempo de produzir o vídeo agora. Então amanhã de manhã eu faço e depois eu posto amanhã. Então vai ficar para domingo, eu já tenho conteúdo para postar. E é isso. Vou terminar de postar aqui e finalizo por hoje a produção desse projeto dessa semana que se estendeu mais do que eu esperava. E é isso. Bom, é isso aí.
Vocês acompanharam uma semana inteira do meu trabalho, viram que às vezes os perrengues acontecem e infelizmente eu não consigo compartilhar o tempo todo com vocês tudo que está acontecendo. Eu sempre tento colocar assim, compartilhar algumas coisas que são importantes no meu Instagram, então para quem ainda não segue pode me seguir lá, que sempre tem assim um pouco dos bastidores por lá. Eu quis fazer esse vídeo com a intenção de compartilhar um pouco dos bastidores para vocês entenderem como que funciona todo o processo, quanto tempo eu levo para conseguir produzir todo esse conteúdo, que é um conteúdo que geralmente é apresentado em vídeos de 1 hora, mas que eu levo geralmente uma semana, 5, 6 dias para poder conseguir produzir ele para vocês. Abrir um pouco para quem tem curiosidade de saber como que funciona esse universo. Então, eu espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e o seu comentário se você gostou desse vídeo. E também de se inscrever no canal, tá? E eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigada e tchau!